Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então a gente aprendeu aqui sobre o volume dos prismas, né? A gente reviu que o prisma ele tem as duas bases iguais. E agora eu vou passar para vocês o cone, tá bom? Pessoal, o que é importante você reparar aqui? Para você não esquecer isso, a dica que eu dou e a que eu uso é que o cone, se você colocar ele aqui dentro, vai ficar assim, não é? Então, repara que vai sobrar um cone aqui e um cone aqui. Então, para você preencher esse cilindro, você precisa de 3 cones igual a esse. Se você pegar esse cone aqui e botar ele aqui dentro, vai ficar assim, ó. Repara, tá bom? Tá? Ficou assim, ó. Imagina que isso aqui é um triângulo, então ficou assim, ó. Certo? Sobrou um triângulo aqui, desse lado, e sobrou um triângulo aqui, tá bom? Então, você não precisa nem compreender muito sobre isso. Se você só de olhar, você já tira essa dúvida. Qual é o volume do cone? Poxa, mas o cone, o cilindro, ele vai ter mais volume do que o cone. Vai caber mais água aqui do que aqui, tá bom? Naquele chapeuzinho de aniversário, no cone de trânsito, tá bom? Então, você repara que ele é menor. Aqui seria, por exemplo, a sua caixa d'água, o seu copo de água, tá bom? Se você tivesse um copo de água assim. Aqui, ó o pouquinho de água que está cabendo aqui nessa metade. Já nessa metade aqui de cima, está cabendo muito mais. Daqui para cá também cabe menos. Daqui para cá, ó, cabe mais. Tá bom? Só aqui no final que é igual. Então, o que você vai fazer? Você faz essa associação, tá bom? Esse daqui, ó, ocupou 1/3. Aqui sobrou 1 e aqui sobrou 1. Então, você pega a área, a base, multiplica pela altura e divide por 3, tá bom? Por quê? Aqui cabe 3 desse. Então, você pega essa mesma fórmula e divide por 3. πr ao quadrado vezes altura dividido por 3. πr ao quadrado vezes altura dividido por 3, tá bom? Você nunca mais se confunde, certo? Você nunca mais esquece isso. E a pirâmide? Mesma coisa. Tá bom? Mesma coisa, você vai fazer. Por que você botou um 2 aqui e virou um 6? Calma, se desespera não. Olha só, qual é a área da base? É um triângulo, não é? Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2, certo? Então, você fez a área da base vezes altura dividido por 3. Mesma coisa que você fez aqui em cima. Área da base vezes a altura dividido por 3. Altura dividido por 3. Tá bom, gente? Então, não tem como você se confundir. Multiplicação de frações, aqui a gente só multiplicou o 2 vezes o 3, que deu 6, tá bom? Então, você pode multiplicar tudo base. Só que por que eu não gosto disso? Porque você pode ter um quadrilátero aqui, tá bom? E aí você não vai precisar dividir por 2, tá certo, gente? Então, grava que você vai ter a pirâmide, você divide a altura por 3. Tranquilo, pessoal? Mas aqui vai variar, entendeu? Sempre calcular a área da base. Calculou a área da base, multiplica pela altura dividido por 3 se for uma pirâmide. Não é pirâmide? É só pegar a área da base vezes a altura. Tranquilo, pessoal? Então, o que eu quero de vocês? Façam um resumo disso daqui. O que vocês acharam mais importante, tá bom? Copiem só o que vocês acharam importante. Quem não achou nada importante aí, tenta copiar pelo menos as fórmulas, tá? Coloca aí volume de uma pirâmide, aí você pode colocar isso daqui, tá bom? A área da base, ou isso daqui, o que é mais importante, a área da base, vezes a altura, 1/3 da altura, tá bom? A altura dividido por 3. Por que só colocar a área da base? Porque na última aula você aprendeu a calcular a área do triângulo, a área do círculo, tá bom? Se você tem dúvida com o cálculo de área, você pode perguntar nessa aula, não tem problema nenhum. Então, aqui nos nossos exercícios, eu coloquei um exemplo para vocês, bem clássico, tá bom? A gente trabalhando com cubo, porque o cubo confunde. O cubo ele tem todas as medidas iguais, então não preciso botar altura, largura e comprimento. 14 já é a base, já é a largura e já é a altura. Então, eu posso fazer 14 ao cubo, tá bom? Para achar o volume dele, certo, pessoal? Ah, mas eu não quero fazer 14 ao cubo. Pode fazer assim, ó. A área da base é o quê? Lado ao quadrado, certo? Então, é 14 vezes 14, que é a mesma coisa que 14 ao quadrado, que vai dar 196. E qual é a altura? Também é 14. Então, vai ser 196 vezes 14.
Por isso que a gente fala ao cubo, professor. Exatamente. Por isso que quando tem alguma coisa elevado a 3, a gente fala ao cubo, tá bom? Por isso que quando está alguma coisa ao quadrado, a gente está lidando com área, tá bom? Então, base igual a altura. E aí a gente tem um quadrado. Por isso que seria 2 ao quadrado, 14 ao quadrado, tá bom? No exercício número 1, pessoal, bem tranquilo de ser resolvido. Qual é o volume do prisma? Tá? Então, a informação mais importante que ele está dando é esse daqui, ó. A base é quadrada. Que aí você vai falar, professor, está faltando essa medida. Não tá, não. Lê com calma, tá bom? Lê com calma. A base é quadrada. O que isso significa? Como é que você interpreta isso? Isso faz parte do enunciado, faz parte da questão, faz parte da forma que a gente avalia, tá bom? O volume de uma piscina em forma de prisma e base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa piscina é 5 metros, qual é a medida da aresta de sua base em metros? Pessoal, esquece esse cúbicos aqui, tá? Só 5 metros, tá bom? A gente está falando de altura, é uma medida, tá bom? Não, esse cúbico está errado, ignora ele, por favor. Tá certo? Então, vocês vão montar a fórmula. Volume é igual ao quê? Base vezes altura vezes largura, tá bom? Área da base vezes altura. Então, vai ser comprimento vezes largura da piscina vezes altura, certo? Se a base é quadrada, então vai ser igual comprimento e largura. Então, a mesma coisa que L ao quadrado vezes 5. Então, você fica com 3.125 igual a L ao quadrado vezes 5. E agora é só você manipular, tá bom? Só você manipular aí. Acredito que não tenha tanta dificuldade para vocês, não. Vocês vão conseguir desenvolver bem. Eu só vou conferir depois se tem algum erro nela aqui na questão de cúbicos, tá bom? Porque a gente está falando de altura, então a altura a gente não precisa botar, é uma medida, então é metro, é centímetro, assim como a largura. Você não mede, qual é a sua altura? Você não mede 1,70 m, né? Você não mede 2 metros cúbicos, não é muito correto a gente falar, tá bom? Mas a maioria vai conseguir compreender. Aqui na número 3 a gente fala um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros, tá bom? Raio igual a 2 metros, tá aqui, ó. E a sua altura é 10 metros, tranquilo, né? Como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume desse reservatório? Considere π igual a 3,14. Então, você vai calcular a área da base, ele está pedindo o volume, então, a área da base, como é que eu sei quanto de água cabe aqui dentro? Você vai pegar a área da base vezes a altura, tá bom? πr ao quadrado, ou seja, 3,14 vezes 2 ao quadrado vezes 10. Só isso, e acabou. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Eu espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.